Olá, seja muito bem-vindo à estreia da nossa nova frequência, a Rádio Pode Ir Podcast. Hoje você não vai assistir com os olhos, você vai assistir com os ouvidos. Essa é uma viagem sonora, uma imersão em voz, história e emoção. Então, se ajeita no sofá, no carro ou coloca o fone de ouvido e prepare-se para sintonizar com a gente, porque agora começa a nossa primeira transmissão de rádio Pode Ir Podcast. Curta, sinta e mergulhe nesse episódio especial. E o show vai começar. Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Ir Podcast. Como sempre, aquele convite para bater um papo, ter aquela resenha boa de verdade. E não seria diferente hoje com a nossa convidada, na verdade, convidada dupla. Tá acompanhada aqui da Super Mamãe. Depois a Pérola fala com a gente. Agora ela tá tirando um cochilinho. Então tá aqui, vamos iniciar nossa resenha. Muito boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças Seja a Deus. muito bem-vinda. Obrigada. Hoje a gente vai bater um papo especial para a gente poder criar uma conexão com a nossa audiência, para aqueles que ainda não te conhecem. Então fala quem você é, mãe, nome, se apresenta aí para o pessoal criar uma conexão com você. Meu nome é Neucivânia, eu sou esposa do apóstolo Valdir, sou a mãe da Gabriela, da Giovana, do Bruno, da Pérola, do Felipe, do Miguel. Olha, tem que contar que senão eu perco a conta. São muitos. É? E mais alguns agregados que a gente tem. Agregados. E você é natural da onde? Porque você tem a pele clarinha. Você é da praia? Oh, meu sonho! Não, eu sou pernambucana, Poxa. porém fui criada no Goiás. Tá. Em 2022, eu vim debaixo de uma direção de Deus para São Paulo. Tá. Encontrou um caminho, foi direcionada para um caminho. Sim. Não, legal. E essa é que você comentou aqui dos filhos que hoje, eu não falo assim hoje, mas antigamente, na forma de falar, que os avós, a mãe, normalmente, tradicionalmente, 3 filhos, 2 filhos. Pelo que eu contei aqui, quantos filhos você tem? 6. Que saúde, hein? Que saúde. 6 filhos. E aí, menina, essa Pérola que tá aí, meninos e meninas, divide pra gente poder... 3 meninos e 3 meninas. Ah, equilibrou o jogo? Equilibrou. Caramba, que legal. 3... E quando você, antes de ter as crianças, vamos dizer assim, você pensava em falar assim, eu vou ter um time de futebol? Ou você tinha essa visão de vou ter bastante filhos? Você tinha isso em mente? Então, eu acredito que desde criança a gente sempre brinca de boneca, né? Sim. Antigamente falava-se que a gente, mulher, era criada para cuidar da casa e dos filhos. Tá. Né? Hoje, com a nossa cultura, já está se perdendo isso. Porém, eu sou filha de nordestino. Então, isso já está no meu sangue. Então, a vida toda, o meu desejo sempre foi ser mãe. Caramba. E eu acho que é o maior princípio que eu acho que uma mulher pode carregar e ter filhos. De forma natural, né? Porque é o que você falou, eu lembro, falando assim, da minha avó e até da minha mãe. Nós somos, né, 4, né? Então você vê, 4 filhos, né? 4 irmãos. Sim. A minha avó, não me recordo agora quantos, mas acho que 4 ou 5 também, porque era mais tradicional a quantidade acima de 3, né? Sim. Era muito comum naquela época, assim, acima de 3. Sim. Eu digo naquela época, não que hoje não tenham pessoas, que nem como você, que tenham 6 filhos, mas não é tão comum, né? Não é tão comum. A quantidade de filhos. E que, baseado no que você falou da sua cultura, de você ter isso já em mente, de querer ser mãe, né? Porque eu acho que pra ser mãe, claro, todas as mulheres são abençoadas pra ser mãe, mas eu falo mãe na propriedade que nem na quantidade de filhos, porque não deve ser fácil, né? Você acredita que hoje em dia, pela facilidade talvez, as mulheres, algumas delas, estão reduzindo o tempo de ser mãe? O momento de virar mãe, talvez? É igual eu falei assim, pela cultura de hoje, Uhum. criou-se muito um feminismo, né? Ah. E aí, em consequência disso, a gente vê muitas mulheres se anulando em relação ao que foi dado por nós, por Deus, que seria uma graça, né? Tá. O papel, vamos dizer assim, não que seja um papel colocado, mas assim, de ser a mãe, né? De se colocar como mãe, a provedora, cuidar do lar como mãe, né? Desse lado, você fala. Sim. Eu nunca tinha parado para pensar de uma forma assim. É porque, para mim, é tão natural, eu falo assim, da escolha, mas eu acredito de verdade que existam mulheres, na minha visão, que elas literalmente vieram para ser mães, sabe assim? Sim. É igual eu tô falando, é muito da cultura. Uhum. E isso também é daquilo que eu acredito que Deus tem pra você, né? Uhum. Porque a minha primeira filha, eu tive muito desejo de ser mãe, muito, assim, que eu cheguei a ficar doente. Caramba. Quando eu me vi gestante, quando eu peguei o teste de gravidez, o resultado, eu vi escrito negativo.
Mas assim, você viu ou estava negativo? Eu vi escrito negativo. Você viu negativo. Sim. Tá. E aquilo entrou uma tristeza em mim tão profunda, e eu escorei assim, e aí a avó da minha filha olhou e falou assim, por que você ficou triste? Não era o seu desejo? Eu falei, sim, mas não era esse o resultado que eu esperava. Aí ela falou assim, que resultado que você tá vendo? Eu falei, tá escrito negativo. Ela, você tá louca. E aí a gente olhou de novo e tava positivo. Você não tinha compreendido o que tava... Não tinha compreendido que a minha ansiedade tava tanta que eu vi negativo. Entendi. Mas literalmente você teve uma realização de escolha, que é o que você queria. Sim. E assim, essa transição inicial... de como foi saber disso de fato e depois construir isso, normalmente é 9 meses, né? Algumas um pouquinho antes, né? Mas em média 9 meses. Como é que foi acompanhar essa transição de o desejo que você queria se concretizou naquele momento, que você sentiu agora eu sou mãe ou estou grávida? Como é que foi esse acontecimento? Então, foi um mar de emoções, né? Porque agora eu tô falando, eu cheguei a adoecer também. Caramba! Porque até o que você almeja muito, eu acredito que quando ainda não é o tempo, isso também te causa dor. Eu não tinha uma gestão de emoção muito forte, porque eu era uma menina ainda, eu tinha 19 anos. Tá, você tinha o desejo, mas também estava aprendendo. Sim, eu estava aprendendo. Então, quando eu fiquei gestante, o meu desejo de ver o rostinho daquele neném era tão forte, assim, tão forte, que eu vivia indo pro hospital, na minha mente eu estava passando mal, mas eu não estava. Tá. Então, acabou que ela nasceu, né? Obviamente, saudável, graças a Deus. Sim. Só que, em consequência disso, ao longo dos anos, eu vi o efeito que a minha gravidez causou na minha filha, que ela cresceu uma menina cheia de ansiedades também. Você acredita que, de alguma forma, claro que eu não estou falando cientificamente, é uma coisa que a gente está, né, aqui pensando, você transferiu as suas emoções... Sim, pro bebê. Pro bebê, no período. Sim. Tá. Só que hoje não, graças a Deus, né? Isso já está sendo resolvido. Hoje ela tá melhor, eu também tô melhor. E aí tem a história de uma jornada. Eu tive ela nessa idade e agora hoje eu tenho uma Pérola com outra idade, com outra cabeça. E isso também foi muito assustador. É? Sim, porque 25 anos depois você ter um bebê. Eu sei que pode parecer... Eu vou fazer aqui algumas perguntas, às vezes perguntas bobas, mas você não estava contando no relógio, né? Eu digo assim, você fala assim, há 25 anos eu vou ter outro bebê. Você não contou no relógio? Não. Né? Não, porque a Pérola eu falo que eu fui muito agraciada por ter ela. Só que também não me deixou de causar uma ansiedade, porque aí já veio outras preocupações. Você experimentou de outras emoções. De outras emoções. Agora eu tenho uma outra idade, né? E como vai ser criar esse bebê? Será que eu vou ter uma vida saudável? Será que eu vou conseguir ver minha filha crescer? Entende? Quer dizer, você começou a projetar uma vida que você ainda não viveu. É isso, eu comecei a ansiar por algo que eu nem sabia. Eu acredito que às vezes um bate-papo faz a gente pensar, ouvir as histórias de outra pessoa, que nesse caso você, mas eu talvez vá fazer aqui uma provocação. Claro que é uma nova vida, é uma experiência com outra idade, você com uma experiência de vida, mas será que se você puxar na sua memória os seus outros filhos e outras filhas, e aí no caso, vamos colocar ela número 6, né? Sim. Você teve 5 experiências, né? Você realizou emoções diferentes, angústias diferentes, alegrias diferentes. Será que talvez se você puxar um pouco na sua memória, você não consegue equilibrar essas emoções pela experiência que você teve? Sim, igual eu tô falando, hoje está sendo resolvido essas questões emocionais. Porque, na verdade, os meus 6 filhos, 2 são meus porque são do meu esposo. Certo. Minhas outras 2 mais velhas são biológicas. Tá. E eu tenho um que Deus me deu, que ele é adotado. Tá. Então, gerados são 3. E o restante foi merecimento mesmo. Mas te gera experiências, né? Sim. Cada um é um desafio. É isso que eu ia dizer. Você, de uma forma ou de outra, de forma de nascimento, de ter... É parido que fala isso? Parido, né? Isso. De ter parido as crianças, você já teve uma experiência emocional de estar lá dentro, de conviver, de acompanhar, e você teve também a experiência de ter uns que venham prontos, é assim que eu posso dizer, né? Veio prontos, para você lidar com uma outra experiência. Sim. E você acredita... Eu acho que ansiedade não seria a palavra. Eu diria emoções diferentes. Sim. O que você notou de diferente, assim? Não falo das crianças, mas eu falo de você, do seu sentir. Você sentiu que eram emoções que você teve também que começar a aprender? Sim. É muito desafiador. Porque a gente...
A gente cresce de uma forma que você recebe o ensinamento do seu pai, da sua mãe, né? Você acaba também recebendo o ensinamento dos seus avós, né? Que são os seus, vamos falar, o antepassado. Sim. E você vai achando que aquilo é o conceito que você deve carregar. Só que, biblicamente falando, quando você casa, você vai unir-se uma pessoa e vão se tornar um só. E aí, ali tem que morrer os seus conceitos. Tudo aquilo que você cresceu, aprendeu, você vai ter que desconstruir para começar a construir sua família. Então, isso é desafiador. Na parte da família, eu vou fazer algumas analogias. Por mais que as pessoas talvez não tenham pensado assim, eu vou fazer uma provocação, tanto para a nossa audiência, que está acompanhando a gente, vendo essa história, que eu estou me divertindo aqui com a história, acompanha aí. Deixa nos comentários aí quantos filhos você quer ter, ou quantos filhos você gostaria de ter, ou quantos filhos você tem. Vai que você também tem 6, de forma natural. Você tem de forma natural, adotiva, adotado, que não deixa de ser filho, né? O carinho. Ou se você é mãe solo, pai solo, comenta aí nos comentários pra gente ver, porque é legal essa história. Não é muito comum a gente pegar uma trinca de 6. Né? O que eu fico imaginando, e eu acho que nos antepassados, né, falando das nossas avós, vamos dizer assim, era uma vida também, acho que cada século, cada década, cada ciclo tem uma dificuldade. Mas eu fico imaginando, na parte prática, falando como se fosse um negócio, né? Não a família um negócio, mas imagina, você ter que trabalhar, você ter que se suprir as necessidades mínimas e básicas, tanto como você comentou, de saúde, de cuidado. Eu não estou falando no sentido de mãe e pai. Aquela coisa material mesmo, tem que comprar roupa, medicação, e aí você, mesmo não tendo uma experiência, muitas famílias são assim, não tendo uma experiência empreendedora de negócio, a família acaba virando quase que uma empresa, né? Sim. A família é uma empresa. Né? Vira um negócio. Alguns negócios são muito bem sucedidos, outros negócios nem tanto. Alguns outros a gente consegue recuperar ele e falar assim, pera aí, vamos catar pelos eixos e ficar um sucesso absurdo. Mas eu acho que a jornada e a descoberta deve ser fantástica. Sim. Né? E você comentou dessa situação. Então você já tem filha que já tem mais de 24 anos. 26. 26 anos. Caramba! Como que será? Eu devia perguntar pra ela, mas eu fico imaginando essa próxima. Mãe, você vai ser mãe de novo, mãe? Pra elas de verdade ficaram muito felizes, assim. É? Muito. Tem ela com 26, a Giovana com 23, que hoje também já é mãe. Já tem o meu neto. Olha que legal. A Pérola, acho que ela veio pra selar isso mesmo, assim. Porque é igual eu falo, é muito lindo você ser mãe, você sendo nova. Porque quando eu tive a minha filha, a primeira, eu falava assim, quando eu tiver 40, ela vai ter 20. Então a gente ainda vai, né, viver muita coisa junto. E agora eu olho assim, olhei pra ela, olhei pra Pérola, que eu vivo chamando a Pérola de Giovana, porque as duas parecem muito o temperamento. Sim. Eu olhei e falei assim, uau, será que quando a Pérola tiver 20, qual que vai ser a disposição que eu vou ter pra cuidar dela? É uma resposta que você vai saber lá na frente. Sim. Mas fazendo esse exercício da sua pergunta, eu acho interessante às vezes pensar assim e poder ter alguém pra gente poder dissertar e ver que pensa isso. Eu imaginava que quando os pais, né, é uma coisa que é muito pessoal dos pais, acompanhar os filhos, né, essa coisa toda, que isso é o natural e o normal. Mas eu penso que em uma certa idade, você tá aí pra poder me dizer isso, se de fato é, por cada pessoa é um caso. Mas eu acho que chega uma certa idade que você não acompanha mais os filhos, né? Não. Não é? Não tem... Porque é igual eu falo, você cresce numa cultura, no meio, e você quer que eles sigam os mesmos passos que os seus, só que você também cresceu de um jeito que não era pra ser aquilo que Deus tinha pra você. Certo. Porque a gente fica carregando a cultura que não é nossa, porque Deus fez cada um de nós pra ter a sua própria personalidade. Sim. E pra romper. Né? Eu percebo isso hoje dessa forma porque eu cresci numa família que a gente teve uma super proteção que acabou que sufocou. Uma proteção que acabou... sufocando, né? Como se fosse a parábola do semeador. Então, acabou que a gente não conseguiu ter raízes profundas e foi se perdendo no meio do caminho. Em consequência disso, não teve a maturidade que precisaria ter para romper. Sim. E quando você não alcança essa maturidade, você não alcança todo o resto. Então, hoje, eu olho para tudo assim que aconteceu, que eu vivi, a forma que eu fui criada. Eu sou muito grata, né? Porque meus pais deram aquilo que eles deram conta de dar. Sim. Porém,
eu hoje vivo uma experiência com Deus que é muito diferente do que eu tinha para ter vivido muito antes se eu tivesse compreendido meu propósito de vida. Eu imagino que nós não podemos, e quando eu falo nós, eu estou, claro, dizendo de mim, mas é uma forma plural, porque muita gente pode se identificar com essa situação. Eu acho que nós temos, às vezes, algum cuidado, porque nós não podemos ser ingratos aos nossos pais ou a quem nos criou. Com certeza. Porque eu acredito que eles fizeram o melhor. Nós temos que acreditar nisso. Sim. E agora eu vou fazer também uma provocação, mesmo quando eles não fizeram. Porque tem isso também. Tem que ter coragem para poder falar isso. Porque nós somos seres humanos e somos falhos. Sim. Existem muitos casos de pais e mães, e aqui não é uma crítica aos pais e às mães. Eu um dia serei, né? E provavelmente serei criticado, talvez, pelo meu filho ou minha filha, eu vou tentar fazer isso. Mas o que eu quero dizer é que, como ser humano, nós somos falhos. Sim. E às vezes a gente tentando acertar, e não é uma desculpa, a gente erra muito. Erra muito. Foi exatamente como você comentou agora, um exemplo, e não é uma crítica. Talvez tenha sido sufocado, a intenção do pai ou da mãe ou da família era proteger, Sim. resguardar, e nesse caso machucou. Sim. Entende? Com certeza eles não tiveram a intenção de fazer isso. Mas aí, ao mesmo tempo que a gente sempre escuta, ouve, que é muito comum essa frase: ah, eu vou ser diferente do que meus pais foram. Ah, é uma frase muito comum. Todo mundo grava isso. Ah, mas eu não vou fazer, porque eu sei que meus pais tentaram fazer o melhor. É muito natural isso. Então, quando você constrói uma personalidade, como você mesmo disse, constrói uma família, um esposo ou uma esposa, filhos, você começa a determinar quais são as regras do seu grupo familiar. E aí te dá o poder ou a condição de você cometer os seus erros. Sim. Sempre tentando acertar. Então, nossos pais não foram perfeitos e nunca serão. Nós não somos perfeitos e nunca seremos. Mas eu acho que toda a intenção é legítima de cuidar, né? De querer fazer o melhor. E isso é um estigma que fica com a gente, né? Você pensa, você fala, será que eu nunca tô fazendo o suficiente? A gente se cobra muito. Né? Que eu acho que não é o caso, tá? Não, é verdade, eu penso que não é o caso. Porque, imagina só, usando a sua referência, você mesmo comentou. Eu acredito que parte do que você viveu, você deve ter mantido isso dentro da sua essência. E aí você aplica isso, mesmo que de forma sutil, entende? Com as suas filhas, com a sua família, porque isso tá programado dentro de você. Sim. Mas aí, claro, você vai impor a sua personalidade, que nem você comentou agora. Você tem uma menininha e você já tá projetando daqui a 20 anos, tipo, poxa, daqui a 20 anos, como é que ela vai estar? Será que eu vou correr com ela? Você não vai. Não que você não possa, você não vai, porque ela vai, não tem como, ela vai estar em outra vibe, como aconteceu com as outras filhas. Agora, com certeza, até os 5, 6, 7, 10 anos, você vai correr com ela. Mas, acredito eu, com a evolução que tem acontecido e até as entregas que os próprios pais trazem, que é o papel dos pais, a hora que ela tiver com seus 16, 17 anos, você vai ter com certeza uma relação maravilhosa, uma relação muito carinhosa de mãe e filha, mas você tá fazendo para que ela seja independente. Sim. Então, naturalmente, para ela ser independente, você não vai poder sufocá-la. Sim. Ó, né? Que é o que eu fiz com as outras. Sufocou? Sufoquei Ai, também. caramba, tá vendo aí, ó? Que é isso que eu falo. A gente cresceu numa cultura Tá? e a gente acabou, né? Replicando. Replicando o que não era pra ter feito. Porque a gente, tudo aquilo que você fala, eu não vou repetir aquilo que eu vivi. É justamente aí que você vai pecar. Mas você acha que é de forma... É inconsciente. É isso que eu ia perguntar. Mas em que momento você consegue perceber? Depois que fez? Depois que fiz. E assim, como acaba que a gente não tem assim uma visão do que deveria, né, compreender antes, por falta de maturidade emocional, Sim. eu repliquei isso e ao longo dos anos, quando fui buscando uma direção diferente, né, do que precisava fazer, eu acredito que até por isso que a Pérola surgiu. Porque eu acredito que foi um presente muito forte na minha vida. Quando ela nasceu, eu olhei para as minhas meninas e falei assim, Deus está me dando uma nova chance. Fala um pouco mais sobre isso. Como assim uma nova chance? Em que sentido? Quer dizer, claro, tenta traduzir pra gente poder entender. O que acontece? Jamais eu me imaginei sendo mãe novamente, né? Tá. Não biologicamente falando. É. E quando foi um dia, um dos meus meninos chegou em mim e falou assim, eu te vi com um bebê no colo e é uma menina. Tô te entregando um recado, o que você vai fazer com isso eu não sei. 2 meses depois, eu ouvi uma voz no meu ouvido falando que eu tava gestante, que era o Espírito Santo. E eu fiquei assim, eu falei, Jesus, e agora? Tá bom. Aí eu falei, em janeiro eu vou fazer um teste, tal data, e vamos ver o que dá. Aí eu fiz o teste dia 10 de janeiro, positivo. Do resultado. Do resultado. Eu falei, Jesus, e agora? Me dá estrutura pra isso. Ó, eu vou aqui perguntar por curiosidade minha, tá? E aí acredito que tem um monte de gente que é curioso. O pessoal que tá ouvindo essa conversa deve estar curioso também. mas assim, tenta traduzir
porque que nem falar uma curiosidade minha. Tenta traduzir assim. De fato, o que você sentiu? Qual foi os medos que você sentiu? Você, assim, sabe assim? Porque a emoção boa eu já sei, que você já falou. Mas assim, qual foi os medos? O que naquele momento, se você conseguir remeter essa lembrança, o que você pensou? Que medo de fato foi? Claro, eu tô devaneando aqui, tá? Não que você precisa concordar, mas assim, será que eu sou preparada para ser mãe de novo? Será que eu posso ser mãe? Será que... Eu não sei. Qual foi o medo, assim, que você... Então... Se é que teve algum medo, tá? Teve, porque eu perdi um bebê. Ah. E eu só tenho uma trompa agora. Tá. Eu não entendo muito bem disso, mas você tem uma trompa, isso quer dizer o quê? É porque a mulher, é através da trompa, né? Que esse bebê entra pela trompa, vai pro útero, a gente vai gerar esse bebê. Então, eu perdi esse bebê, a minha trompa apodreceu, eu tive que fazer uma cirurgia, ficou só uma. Aí juntou tudo. Ficou só uma trompa, minha idade. E aí, Deus me agraciou de novo com mais um bebê. Tá, mas então, se ter uma trompa só pode ter neném, então? Pode ter, mas é difícil. Ah, tá bom, entendi. Ainda mais por conta da idade. Tá, então vamos ilustrar, porque eu não sei essas coisas que você tá me falando, não sei. Então, parece simples, mas eu não sei, né? Então, as mulheres precisam de 2 trompas, mas com uma trompa só também pode ter neném. Pode ter bebê, que mas foi mais difícil. É mais difícil, que foi o seu caso e você teve neném. Então, com isso, eu vi de verdade um cuidado de Deus comigo. Tá. Vou falar assim. Sim. E aí veio os medos do quê? Meu Deus, será que esse bebê vai vingar? Será que eu vou perder? Será que não sei o quê? Porque também tem um risco, né? A expectativa. Isso. Será que vai acontecer de novo? Sim. Será que eu tô saudável? Sim. Será que, tipo, não quero, mas não quero, por isso não quero correr esse risco e trazer algum tipo de risco pra minha saúde e pra saúde de quem eu tô gerando, assim, esses medos. Sim, medo pela minha vida de verdade eu não tive. Eu tinha medo só de perder ela. Não, eu falo de adoecer, né? Sim. Não de você perder a vida, de adoecer, né? Porque pelo que você falou, teve uma complicação, não é isso? Na trompa. Mas isso foi antes, né? Isso foi antes. Ah, tá, foi antes. Foi o bebê que eu perdi, então teve que tirar essa trompa. Ah, entendi. Né? Então você já estava com essa condição de uma trompa só. Sim. Certo. E quando a Pérola veio, eu tô assim porque isso me emociona. Mas eu acho que aquilo que você puder compartilhar, a sua verdade, é isso que a gente busca aqui. Claro, não expor ninguém, mas eu acredito que é uma emoção de vitória, né? Sim. É uma emoção de energia, de alegria. Então, você pode compartilhar o que você quiser, se fica à vontade. E o meu objetivo aqui é ouvir, aprender com você e quem sabe, se essa história puder tocar o coração de alguém, mudar a vida de alguém, sabe? A gente já conseguiu muito, né? Lógico, audiência, quantas pessoas vão ver isso, tá tudo bem. Mas eu acho que às vezes as pessoas estão com falta de uma conversa sincera. Sim. Sabe? Uma conversa de verdade. Senta aí, escuta, bate-papo, é um bate-papo. Você vai aprender alguma coisa, você vai absorver alguma coisa. Então, às vezes, as pessoas só querem ser ouvidas. Sim. Né? E eu falo pro meu esposo assim que eu vejo nossa casa muito agraciada, porque tem muito menino. Então, quando tá todo mundo reunido, pra mim é muito bom. Porque pela cultura nordestina, a casa sempre é muito cheia, né? Uma casa preenchida. E aí eu vejo abundante, aquele monte de né? menina, aí agora eu já tenho meu netinho, né? Que ele tem só 6 meses de diferença dela. Caramba. E eu olho assim, eu falo, gente, como eu sou privilegiada? Por quê que eu falo isso? É igual você falou, isso talvez pode mudar a vida de alguém ou a mente de alguém. Mas eu acho que a maior riqueza que a gente pode ter aqui, que a gente tá aqui de passagem, é ter isso. Produzir uma vida. Produzir uma vida. Produzir uma vida. Porque amar o próximo como a ti mesmo. Eu vou dizer pra você aqui, né? A gente tá falando, eu acho que todo mundo tem uma personalidade. Eu não me considero uma pessoa má, mas eu também não me considero uma pessoa boa. Eu vou explicar, porque senão vai ficar meio confuso. O que eu quero dizer com isso? Isso até para busca da autoidentidade. Então, quem se comparar... Tudo bem, princesa, você acaba de... A pérola tá aí, ó. Aí, ó. A pérola tá aí. Tá tentando se encontrar. Tá se localizando. Então, assim, eu não me considero uma pessoa boa, não me considero uma pessoa má. Peraí, você não sabe o que você quer. Eu acredito que eu tento ser o mais justo possível. E o que é justiça ou ser justo? É o equilíbrio de ser tratado como você é tratado. Entende? Eu acredito que existem sim pessoas muito caridosas e o mundo precisa de pessoas caridosas. Eu não sei se eu tenho essa aptidão, mas eu, dentro do possível, eu ajudo.
Então, é por isso que eu falo que é muito relativo. Mas eu sei que tem pessoas que naturalmente são caridosas. Pela sua própria essência, pelo que elas acreditam, pelo que elas sentem, pela sua programação, talvez genética, não sei se é assim. Do mesmo jeito que eu acredito que tem pessoas más de verdade, de novo, pelas mesmas condições. E sentem por fazer a maldade, né? Vamos colocar assim. No meu caso, na minha essência, eu acredito que eu não sou uma pessoa boa, eu tento ser o mais justo possível, mas eu também não sou uma pessoa má, né? É o que eu imagino. Eu não sei se a pessoa que recebeu isso de mim vai achar a mesma coisa. e o contrário também, no sentido da bondade. Porque eu falo que eu não sou bom na bondade no sentido, mas não sei se alguém que recebeu um gesto de bondade meu tem essa percepção, sabe? Mas por que eu tô dizendo isso? Porque hoje em dia as pessoas não têm muita identidade. E você estava comentando sobre a questão dos filhos, da sua identidade, do carinho, da perda, né, de certa forma. Mas eu acredito que as mulheres e as mães, que você falou do propósito, elas naturalmente têm a bondade dentro de si. Posso estar falando besteira, mas tem que ter, gente. Não é possível. Né? Você vê um bichinho te mordendo, te batendo, te pegando, te puxando o cabelo e você ter incondicionalmente o carinho, a bondade, o afeto, uma conexão absurda. É isso que eu tô querendo dizer. É quase que uma programação de autocontrole, né? É que elas não sabem o poder que elas têm sobre a mãe. Elas, eu falo a criança, né? O nenê. Sim. Então deve ser uma coisa absurda. E por isso que eu dei o exemplo da bondade. Talvez eu tenha feito isso também quando era mais novo, quando bebê. Mas aos poucos acho que a personalidade vai crescendo. Que você até comentou que ela tem uma similaridade com a outra filha. Mas olha a diferença de idade, né? Proporcionalmente. Tipo, 26 anos. Sim. E elas têm, talvez geneticamente, acredito, um pouco da essência da personalidade. Sim. Né? E até da bondade também. É porque, na verdade, a gente já cresce, né, com a personalidade. E aí, automaticamente, quem vai anulando isso? Nós mesmos que é pais. Aí quando vai pro colégio, o professor também anula. Porque, esse menino é arteiro. Esse menino ninguém dá conta. Mas não é, porque cada um tem sua personalidade. Aí a gente quer amoldar o outro a nós. Vai podando. E automaticamente vai perdendo a identidade. O principal. Tem algumas crianças que a gente percebe, talvez para o conceito da sociedade, são mais tranquilos, vamos dizer assim. E aí tem uma condição de, olha, agora o outro é mais inquieto, às vezes tem mais energia. Tem até um ditado que diz assim, não, deixa o menino correr e brincar, quer dizer que ele tá bem de saúde, né? Com certeza. Não é que fala? Porque se tá muito quietinho, tá moado, tá doente. Sim. Né? Agora, a gente fala um pouquinho de família, mas eu quero falar também de algumas habilidades que você tem. Né? Você... Eu vou falar... Não, cozinheira, não. Como é que eu falo? Confeiteira. Confeiteira? Confeiteira, né? Então você faz doces, bolos? Me fala aí das suas habilidades. Antes de você me falar das suas habilidades, quando é que você entendeu que você tinha habilidade? Ou você já começou fazendo bem ou queimando os bolos? Não comecei fazendo bem. Não? Não. Quando eu comecei a fazer doce, foi até engraçado a situação. Eu costuro. Ah, tá. Né? A minha vida inteira eu achava que eu só sabia costurar. Falta Sim. de identidade também. Não, eu não penso que é isso. Eu falo que é porque eu era muito novinha quando eu comecei a costurar. Tá. E aí, na época, muitos anos atrás, a mulher, é igual eu falei no início, a mulher foi criada, na minha época, não tô falando nos dias de hoje, Sim. pra cuidar de uma casa, cuidar dos filhos. Então, na minha cabeça pequenada, na época, eu não sabia fazer nada. E aí, eu precisava de um trabalho. Eu comecei numa confecção, sendo auxiliar, e daqui a pouco eu tava numa máquina, quebrando umas agulhas, porque eu não sabia costurar, e achando que eu já sabia, fui para uma empresa grande. Tá, mas você já sabia alguma coisa antes de conhecer a máquina, não né? Não sabia assim? nem enfiar a máquina direito, não. Dentro da confecção, eu chamava o técnico, falava que a máquina tinha estragado. Tá. E ele vinha, eu ficava olhando ele enfiar a máquina, e aí fui pedindo direção de Deus. Porque era uma outra época. Mas talvez você consiga buscar aquilo que estava à sua volta. Sim. E aí, hoje, eu agradeço a Deus, porque, né, Deus teve o cuidado comigo. Teve a paciência. Fiquei muitos anos nisso. E aí, quando foi um tempo, a minha mãe faleceu. Tá. Eu não quis mais costurar, porque eu tava na máquina, e os meus pensamentos ficavam muito assim, né? Eu tava na época do luto. E aí, ali, eu comecei a descobrir que eu tinha outros dons. Foi buscar outras formas. Então, às vezes, a gente precisa ter algumas perdas para você encontrar outras coisas. É que normalmente quando se tá perdendo algo, se sente um pouco vazia. Sim. E aí esse espaço fica vago e você não sabe como preenchê-lo. Só precisa abrir os olhos um pouquinho, olhar em volta e se dar a chance de experimentar algo novo.
E aí, dependendo da experiência, você vai naturalmente ocupando aquele espaço mais vago, vamos dizer assim, Sim. né? Não vazio totalmente, porque sempre fica um espaço ali de lembrança. Sim. Mas aí você vai completando isso com a atividade nova que você vai desenvolver. Isso. Que foi o que aconteceu com você. Sim. Tá, aí você saiu da costura, aí foi... Não, aí eu não saí da costura, Não. aí eu virei uma empreendedora. Eu fui ter uma confecção Oxi! própria. Aí você foi pra outro nível, então. Sim. Aí eu passei a ter uma confecção própria, passei a vender, que eu achava também que eu não sabia vender. Caramba! Aí passei alguns anos nisso. Aconteceu algumas outras situações que a gente precisou parar. E depois disso, eu me mudei para outra cidade. E lá uma moça, colega minha, me ensinou a fazer o doce. Aí começou com doce. Aí fui para essa cidade, não conhecia ninguém. Aham. E eu falei, né? Até eu arrumar alguma coisa para fazer, um emprego, algum trabalho, eu vou vender doce na rua. Então eu fazia trufa, ela me ensinou. Tá. Essa minha amiga, ela trabalhava numa fábrica da Nestlé em Uberlândia, né? Que é no Goiás. E aí ela me ensinou. Aí eu comecei a fazer. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui pra rua, eu vendi 93 trufas. E dali foi indo. Graças a Deus, Deus abençoou muita gente. Com isso, eu pude ficar mais próximo dos meus filhos. Isso uniu a minha casa. Então eu falo que, inclusive, hoje, o slogan da doceria é Adoção da Vida com Trufas. Adoçando a vida com trufas. Por quê? Porque trouxe uma união pra minha família. Tá. Fiquei mais próximo dos meus filhos, né? Meu filho estava muito pequenininho na época, tinha 7 anos. Aqui a gente já tem até alguns aqui, vou provocar a audiência. Aqui, ó, pra vocês, ó, provocando a audiência, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, isso aqui foi ela que produziu. Então isso eu tô mostrando pra vocês, mas quem vai comer sou eu. Então tá aqui, ó. Tem mais coisas aqui dentro. Ó, aqui, ó. Pão de mel, né? Isso. Ó, pão de mel pra você que tá vendo aí. Aqui, ó, pão de mel. Então, tem mais que tem aqui. Tem mais um, como é que é o nome disso aqui? É um... Brownie. Brownie, aqui, ó, brownie, ó. Brownie recheado com Nutella. Brownie recheado com Nutella aqui, ó, pra vocês também poderem observar. Que legal. Vou colocar aqui de volta no saquinho. Vou levar pra casa. Tá aqui. Então aproveita nesse ponto, fala como é que as pessoas podem encomendar, comprar, ou enfim, vocês têm Instagram? Tem Instagram? A gente tem um Instagram, que Tá. é a Doceria Metanoia. Hoje eu falo que os doces, ele não é nem por conta de ganhar dinheiro, mas ele é para alcançar vidas. Como assim? Porque assim como trouxe união para minha casa, para minha família, proximidade mais com os meus filhos, a gente teve uma intimidade diferente. A gente ficou unido, porque fazer doce é cansativo, né? É muita louça suja, é muita bagunça. Tá. Então acaba que você precisa de gente. Então isso trouxe uma unidade para minha casa. Tá. Envolveu todo mundo. Eu vou fazer uma provocação aí pra você e pra nossa audiência. Então, olha como é a analogia. Então, empreender, de uma certa forma, unir a família, ter também um resultado financeiro, Sim. por mais que não é o objetivo, mas é a consequência, A consequência. é importante. É assim, aprender a lavar louça. Muita louça. Aprender, e fazendo até uma metáfora, entregar doçura na vida das pessoas que talvez estão com ela um pouco amargas. Hoje o propósito dessas trufas é isso, alcançar vidas. Porque quando a gente vende doce, a gente não vende doce. A gente adoça a vida de alguém. A gente fala de Deus, a gente apresenta Jesus. Acaba que você conversa com as pessoas, né? Você encontra muita gente entristecida hoje. Então, eu falo pra todo mundo que eu não vendo doce. Eu apresento Jesus para as pessoas através do doce. Tá. Vamos fazer assim, é uma condição para talvez fazer com que as pessoas fiquem mais leves para ouvir outras informações, Sim. né? Ou ficar mais suscetível a pensar de forma diferente, Sim. talvez, né? E esses doces hoje, a gente tem um projeto, né? Que envolve também o ministério, a igreja. Então, os doces é para isso. Sim. Por quê? Para você, ó. Só você vai soltar. A gente tem um projeto de ajudar principalmente mulheres. Sim. Que passa por, como se diz, uma vida difícil, vamos falar assim. Tá. Mãe solo, né, que já passou por algum tipo de sofrimento, agressão. Então,
hoje, esse projeto dos doces, inclusive, é para isso. Fazer essa mulher se tornar uma empreendedora, né? Mesmo ela estando dentro de casa, ela tendo uma criança. Porque muitas das vezes é muito difícil a gente sair para trabalhar fora tendo um bebê. Tem os desafios, né? Tem os desafios, né? Às vezes você consegue uma creche, mas seu filho vai passar por algumas coisas, né? Na creche. Assim, vida real, né? Vida real. Que vida estando real. com você, não é que ele vai estar isento de tudo. Mas a gente pode diminuir bastante coisa. Vai tentar aliviar um pouco essa realidade que acaba sendo um pouco brutal, né? Sim. E assim, é desafiador muito. Não é fácil você lidar com casa, com filho, com trabalho, com ministério, tendo um bebê. Mas é mais fácil do que você sair de casa e deixar seu filho, né, longe de você 12, 14 horas, porque não é só 8 horas de trabalho, você tem que contar da hora que você sai da sua casa até a hora que você volta. Talvez uma das dificuldades maiores, e aí eu estou aqui perguntando e também indagando para que as pessoas se façam essa pergunta. As mulheres, né, ou as mães solteiras ou solo, como seja denominada, você tem que trabalhar dobrado. Então imagina, talvez trabalhar um pouco mais para arrumar alguém para cuidar da sua filha ou do seu filho. Sim. Porque independente da idade não tem creche, né? Aí você tem que fazer tudo isso. Ou seja, já é difícil arrumar uma renda para se autossustentar a sua filha. Tem que produzir uma renda ainda maior para sustentar a sua filha, se sustentar, e uma terceira pessoa que vai cuidar da sua filha, hipoteticamente falando. Talvez com algumas habilidades do doce, que é um dos caminhos, entre outros, né? Tem pessoa que faz bordado, crochê e outros trabalhos. Você tem a opção de lidar com a sua filha ou seu filho, produzindo isso e levando ele em conjunto, né? Isso. Porque é uma alternativa. Sim. Né? Não é fácil, mas é uma alternativa. Não é fácil, mas é uma alternativa. Então, assim, hoje a gente voltou, né? Para essa área do doce depois de alguns anos por conta disso. Tá. Dificuldade que eu encontrei de deixar a Pérola numa creche ou com alguém. Prova disso, ela tá aqui participando da gente no programa, tá com você, como qualquer criança com energia, com uma criança, né? Você quer falar alguma coisa? Pode falar. É sua vez de falar, estamos falando de você. Então, assim, até isso mostra a realidade. Sim. Né? Eu acho que essa provocação real, vivência para as pessoas que estão acompanhando, vão entender que realmente não tem bastidores. A vida real não tem bastidores. Não tem. Então você tem que fazer algumas escolhas, você vai realmente cometer alguns erros, vai fazer alguns sacrifícios, mas assim, você no final das contas vai escolher o que é melhor para você e para sua família. Sim. E vai fazer o sacrifício que tiver que fazer. Nesse caso, acaba não sendo só um sacrifício, acaba virando mais quase que um prazer, né? Sim. Eu digo assim, lógico, sacrifício de batalhar, de fazer os doces, de vender, mas é aquilo que você falou. Essa qualidade do tempo junto, como é que você paga isso? Não paga. Porque isso é uma coisa que eu falo que é uma oportunidade que Deus me deu, porque com as minhas outras meninas eu não tive isso. Tá. Eu trabalhava muito fora e acabou que, por mais que tava com pessoas que eram da família e tudo, não teve de verdade a criação de pai e de mãe. Não foi o pai e a mãe a convivência que ensinou muita coisa, né? Não foi o pai e a mãe que ajudou a alfabetizar por conta de trabalho. Muitas das vezes reunião de pais, muitas das vezes festinha na escola, quem acompanhava? Os avós. Então, com isso hoje eu tenho, não é fácil empreender, mas hoje eu tenho essa liberdade de falar assim, não, eu vou fazer. Né? Eu posso ir, eu posso me abster um tempo do que eu estou fazendo por conta dela. Ela tem médico, eu vou no médico com a minha filha, com as outras eu não tive isso. Tá. Então o tal da ser mãe nova foi lindo, porque era algo que eu ansiava. É igual eu falei, eu acredito que o meu propósito de vida sempre foi ser mãe. E aproveitando várias fases. Várias fases. E hoje eu ter um outro bebê, mas já com uma outra cabeça, né? Já com uma outra maturidade e ter essa consciência. Porque na época eu não tive essa consciência. Portanto, a minha filha mais velha hoje ainda fala pra mim, mamãe, aproveita muito a Pérola, que tem coisas que eu tinha vontade que a senhora tivesse comigo, que a senhora tivesse feito. Sim. Aí, esses dias até, ela aprontou uma lá em casa, eu mandei uma foto pra ela, ela falou assim, a Pérola tá fazendo tudo que a gente não pôde fazer. Não pôde fazer. Então, assim, isso é gostoso. É cansativo, mas é gostoso. Eu não tenho como poder falar pra ver, eu vejo, né? De novo, também não tenho memória, porque eu posso dizer literalmente que fui criado por vó. Então eu fui criado por vó, né? Tenho minhas referências de vó, algumas memórias, não todas, porque algumas se perdem no caminho, né?
Mas não é a palavra, não é arrependimento, acho que é a palavra. Mas eu não tenho nada a dizer que não foi bom a convivência que eu tive. Por exemplo, talvez as suas filhas tenham condições de falar porque ela tem uma comparação com essa. Sim. Então elas podem te falar algo comparativo mesmo. Sim. Eu não tenho comparação, então pra mim foi o melhor mundo. Sim. Entende? Tipo, não tem, fala assim, como é com a sua mãe, como é. Não teve comparação. Então, porque minha avó era minha mãe. Então tudo que eu vivi, tudo que ela me propiciou foi a realidade do que a gente viveu. Né? No seu caso, você tem histórico. Sim. E você tem ainda outro histórico que são as filhas dizendo. Sim. Então a sua conta tá lá, elas estão fazendo a conta pra você. É. Caramba, que legal. Você vê como uma história comum, repetida a milhares e até milhões talvez de brasileiras que são mães solas ou pais, enfim, né? Então o que eu imagino, até falando sobre essa questão, as centenas, milhares de famílias, às vezes tem aquilo que você comentou da regra, né? Que a gente tem uma referência dos antigos, mas a sua regra você adapta a sua vida, a sua família. Sim. Então, é como eu disse, eu fui criado por vó, então era minha família, era minha mãe, né? Vamos dizer, minha avó-mãe, enfim. Então, pra mim foi muito normal. Eu não tinha. Eu não falo assim, mas a mãe de fulano, porque tem muito isso, né, na infância. Tem. Olha, mas cadê o seu pai? Cadê a sua mãe? Cadê. Aí algumas crianças. Que eles dizem, tá complexada porque não pode ter que ter convivência. Não, precisa ser bem cuidado, ter carinho e ter amor. E naturalmente os pais ou as mães ou os avós vão conseguindo conduzir essa transformação, sim, mesmo sem saber. Porque, como você falou, tem coisa que você não sabia. Você não nasceu mãe. Não. Sou mãe. Não, você se transformou em mãe. Sim. E teve a chance de multiplicar algumas vezes para poder experimentar de várias formas. Sim. E agora com ela você tem mais essa condição de experimentar. Com as filhas ainda dando as rédeas, ó. Mãe. Né? E você, Pérola, o que tem a dizer? Pode falar. Você tá sorrindo? Olha, que papo interessante, né? Como eu falei, quantas pessoas aí, e homens também que acompanham o nosso canal, vão olhar e falar assim, poxa vida, vão talvez interpretar, até os maridos, vão olhar para suas esposas, para suas parceiras, companheiras, vice-versa, e vão olhar, poxa, que desafio, né? Como a vida real, por mais que a gente fala que é fácil, mas não é simples. Quando eu falo fácil no sentido de ser natural, né? A vida é natural, a gente vive de forma natural. Sacrifica, se esforça, mas não é fácil. Então, alguma pessoa que está lá talvez tendo desafio de ter o primeiro filho ou a primeira experiência, não imagina o que pode estar por vir, até porque está aprendendo a fazer. Talvez ouvindo a sua história, vendo você, vendo a Pérola aí com a energia, ouvindo tudo que a gente comentou, de verdade, sem, né, assim, sem cortes, né, vamos dizer, vida real. Claro, resumida, uma síntese, né, não dá pra falar, sei lá, 30 anos, né, em uma hora de conversa, não tem como. Mas eu acho que as poucas informações que a gente pode compartilhar para essa pessoa, ela não vai se sentir mais perdida ou desamparada, sabe? Ela vai conseguir talvez olhar para dentro de si, que nem você comentou, e falar assim, poxa, eu tô nessa jornada. Então, ela conseguiu e tá fazendo. Por que eu não vou conseguir? Né? E ela ainda tá tendo a chance de ver, ó, na prática, né? Alguns resultados. Sim. E essa parte que você comentou de empreender, eu vou voltar um pouquinho mais na questão do doce. Mas aí você teve a experiência, vendeu, fez tudo, mas vamos avançar um pouco no futuro. E você tá fazendo doces gostosos? Eu tenho que perguntar isso que é pra provocar o povo, né? Porque às vezes, será que tem doce ruim? Deve ter doce ruim, né? Porque eu acho que deve existir doce ruim. Porque nem todo doce é gostoso, eu tô falando besteira. Não tô falando que você faz. Tô dizendo assim, que existe doces que não são gostosos, talvez. Ou todo doce é gostoso, será? Bom, pra mim todo doce é gostoso. Então lascou. Eu acho que mais de gosto. Todo doce gosta mais de sal. Entendi. É que eu acho que não gosto muito de doce, não. Eu como, mas não Então todos os doces, pra quem gosta de doçura, é gostoso. Tá. E tem algum tipo de forma que você começou a fazer, que você percebeu que começou a dar certo, que eles começaram a ficar daquele jeito que você imaginava, tipo trufa, pão de mel, que eu até mostrei aqui, trufa, pão de mel, brownie, né? Isso. Qual que é a diferença desses três? Assim, porque pra mim tudo é doce, é chocolate, mas qual que é a diferença de fato desses três? De trufa, de brownie e de pão de mel? De pão de mel. Então, o pão de mel, ele é verdadeiramente feito com mel, né? Tá. Então por isso o nome de pão de mel? Sim. Tá. E é um tipo de pão ou não? Tem nada a ver? É um bolo. Mas eles falam pão por conta do formato. Tá. Então o pão de mel não é um pão. Quando você assa, não tá. É um pão. Então você que não sabia, pão de mel não é um pão. É um bolo, viu? Só pra dizer. E ele tem mel. Sim.
Agora eu vou fazer a pergunta. E um pão de mel que não tem mel e não é um pão, ele continua sendo um pão de mel? Então, esse aí eu não sei te falar, porque de verdade eu fico muito grato quando eu vejo alguém comendo as coisas que eu faço e manda mensagem e fala, né? Faz um feedback. Eu até peço por escrito, porque áudio nem todo mundo vai ouvir, né? Tá. E eles falam, e eu fico grata, porque eu olho assim, quando eu tô fazendo, eu falo, Jesus, me ajuda nisso aqui. Pra dar um jeito, pra ajeitar do... não sei se vai dar certo, que a gente faz, mas fica com medo, né? Sim. Mas graças a Deus, cada dia que eu faço, eu vejo que fica mais aprimorada. Vai ajustando. Vai melhorando. Mas você fala na sua percepção da execução ou na resposta das pessoas que estão saboreando? Na resposta das pessoas. Tá. Todas as vezes que eles comem, tem um feedback positivo. Tá. E aí então você já falou, na verdade você não falou a diferença, você disse que o pão de mel que ele não é um pão, mas tudo bem. E o brownie é o quê? O brownie, ele parece um bolo, mas não é bolo. Pronto. O brownie que deveria ser um bolo não é bolo. Não. Tá, e ele é o quê? Ele é uma massa que ele tem que ficar mais molhadinho no meio. Mas ele tem que ser como se fosse um bolo embaixo e ter uma casquinha em cima. Aí ele é brownie. Tá. Se ele não fica assim, ele vira bolo. Entendi. Quer dizer, eu vou comer e vou ver as diferenças, né? Sim. Vou comer e ver as diferenças. Bom, então tá. Trufa, eu sei o que é trufa, mas você sabe dizer por que é trufa? É pelo tamanho? Porque eu chamaria talvez de bombom. Assim, eu tenho mais o costume de falar bombom pelo formato, talvez. Eu acredito que é por conta dos recheios, né? Que eles não são esses recheios mais secos. Tá. Né? São molhadinhos. Então, por isso, trufa. Entendi, com parte de coco, né? Olha, a nossa Pérola tá querendo participar e ela vai receber agora, ela foi comportadinha, ela ficou muito bem no nosso bate-papo. Pérola, agora a mamãe vai mandar beijo, vai mandar mensagem, vai falar e já vai ficar no chamego com você. Então fica à vontade, fale o que você quiser, com quem você quiser, mande a mensagem que você quiser. Antes de mais nada eu quero agradecer você, Pérola, de ter ficado bonita, maravilhosa, acompanhando aqui o nosso bate-papo, engrandecendo o nosso bate-papo e trazendo brilho, literalmente, viu? Quero te agradecer, moça bonita, tá bom? Eu vou pedir depois pro nosso editor colocar até umas fotos, você vai compartilhar comigo umas fotos da Pérola, eu vou pedir para ele jogar na tela depois umas fotos da Pérola aí, viu? Então, fica à vontade e fala o que você quiser, com quem você quiser, manda a mensagem que você quiser. Então, quero agradecer pela oportunidade, né? Que hoje eu tô aqui mais para apresentar, não trufa, né? Mas para falar de um propósito que Deus tem para nós através disso, que é do ministério, que daqui a pouco nossa igreja tá pronta. Então, hoje também essas trufas é voltada para isso, para o nosso ministério, que é igual eu falei, o projeto das mulheres, né? E tudo isso dentro do ministério, que é na Marne, que é o Ministério Apostólico Refrigério para as Nações, com o apóstolo Valdir. Sim. E eu acredito que numa próxima vez, se a gente tiver oportunidade, ele vai estar junto comigo para a gente poder falar melhor. Tá. Porque tem algumas coisas aí em construção, então não dá pra gente falar tudo agora. Tá em transformação, né? Tá em transformação. Tá. Mas eu acredito que é isso. E que as pessoas acreditem que Deus possa fazer transformação na vida delas. Na vida delas. Ai, que sorriso. Com certeza tem que acreditar o sorriso. Para você que ficou com a gente aí até agora, você que tá aqui, você que tá nos acompanhando, faz assim, ó, se essa mensagem de alguma forma te tocou, se esse papo foi bacana, se uma das pessoas que você conhece tá precisando de uma mensagem como essa, curte, compartilha, manda esse link pra alguém, fala que foi um bate-papo de verdade, de uma mulher de verdade, de uma mãe, de uma experiência. Tivemos uma princesa aqui, uma pérola fazendo parte do nosso podcast. Então fica aqui meu carinho, meu abraço pra você que nos acompanhou até agora. Então até o próximo Podcast. Obrigado, valeu, tchau.